Seja bem-vindo a mais um episódio do Vivendo de Mágica, o programa que te ensina como viver de mágica e faturar mais de R$10.000 em 30 dias se apresentando como mágico. Eu sou Emerson Rodrigues e hoje iremos falar sobre numismágica. Afinal, o que é numismágica? Bom, se você já leu o título desse vídeo, você já até sabe a resposta, não é mesmo? São as mágicas com moedas. E eu admito a você que eu usei esse termo numismágica apenas para causar um pouquinho de curiosidade. Ele é um termo pouquíssimo utilizado e geralmente as pessoas se referem às mágicas com moedas apenas a mágicas com moedas, certo? Porém, existe esse termo curioso, numismágica, que vem da palavra numismática, né? Que geralmente se refere aos colecionadores, às coleções de moedas, né? Bom, então, afinal de contas, o que são as mágicas com moedas? Mágica com moeda. As mágicas com moedas consistem em fazer números de mágica utilizando elementos simples como moedas, que são objetos metálicos circulares, certo? Que tem valor e que você encontra em todos os lugares, certo? Dentre os efeitos mais populares que são realizados com moedas estão as produções. E o que seria produções? Nada mais nada menos do que aparições. Porém, geralmente, no meio mágico, nós nos referimos à produção, ou melhor, nós nos referimos à aparição como sendo uma produção. Geralmente porque, por exemplo, no clássico número 1, onde uma moeda some da mão do mágico e ele reaparece na orelha do espectador, a gente costuma se referir a essa aparição como uma produção. Ela some daqui e você então produz ela de trás da orelha de um espectador. Então, as aparições são um dos efeitos mais comuns com as moedas, certo? Você some, reaparece ou simplesmente produz, faz aparecer várias moedas. Logo em seguida, as aparições, temos as desaparições, também muito comum e também faz parte deste exemplo que eu dei para você de um dos efeitos mais clássicos com moeda, que é a desaparição, certo? As desaparições, né? Some e reaparece, e você vê que bacana é que geralmente são dois conceitos que geralmente andam paralelo, andam juntos, né? Não é obrigatório, mas quase sempre quando tem uma desaparição, tem uma aparição, quando tem uma aparição, tem uma desaparição, e por aí vai. Temos também as transposições. Esse já é um pouco mais complexo. A transposição, ela consiste na troca de lugar de dois objetos. Então, por exemplo, você tem uma moeda de 5 centavos na sua mão e você coloca uma moeda de 25 centavos na mão do espectador. E então, acontece uma transposição. A moeda que estava com ele aparece na sua mão, você agora está com a de 25 e ele está com a de 5. Isso é um exemplo de transposição. Então, esse tipo de efeito também é muito utilizado com moedas, certo? E temos as transformações, onde você consegue transformar uma moeda em outra denominação de moeda, ou até mesmo em outro objeto diferente. E temos também, dentre os mais famosos, são os teletransportes, que é quando você faz um objeto sumir e ele aparece em outro lugar, aquele mesmo objeto. Então você, por exemplo, pode pedir para a pessoa assinar a moeda some e ela aparece dentro de uma caixa presa por elásticos, longe de você o tempo todo. Isso é um teletransporte, ela se teletransportou daqui e apareceu em outro lugar. Então, com certeza, estes são os efeitos básicos, os efeitos primordiais para serem realizados com moedas e que faz parte
do repertório dos principais mágicos. Paralelamente, e o que tem em comum também nestes números aqui é o fato de que você utiliza apenas moedas comuns, moedas normais. Existem, logicamente, cada um desses efeitos, existem também versões que utilizam de moedas especiais, porém, todos esses efeitos são capazes de serem realizados sem a necessidade de algum tipo de moeda especial, de algum tipo de gimmick, de algum tipo de objeto preparado, certo? Então, todos esses você pode realizar com um objeto comum. Eu separei também alguns efeitos populares que são muito utilizados com moedas, porém são efeitos que já utilizam de uma moeda especial, de algum gimmick a mais, né? Então temos as penetrações. Saliento aqui como exemplo um número que ficou muito famoso por ser popularizado tanto por David Copperfield quanto por David Blaine, que é o efeito onde um cigarro atravessa o centro de uma moeda e ele, como se estivesse queimando o centro de uma moeda, o cigarro atravessa completamente e a moeda então fica inteira novamente. Esse é um exemplo muito famoso de penetração e utiliza-se de um gimmick para a realização desse efeito. Restaurações, sem sombra de dúvida, a restauração com moeda mais famosa é da moeda mordida, né? Uma moeda mordida, o mágico então morde, arranca um pedaço, fica só metade da moeda na mão dele, ele cospe e a moeda fica inteira novamente. Então, esse também foi um efeito popularizado por David Blaine também e muito utilizado. Temos as levitações, por que pareça, você pode realizar levitações incríveis utilizando uma moeda emprestada e até mesmo efeitos de mentalismo. Existem vários, mas eu vou dar um exemplo mais simples. Por exemplo, o clássico de entortar talheres pode ser feito com uma moeda. Você então pega uma moeda, a pessoa assina e você entorta ela e devolve para o espectador. Esse é um efeito de mentalismo utilizando uma moeda. Só que todos eles aqui requerem algum tipo de gimmick, algum tipo de segredo, certo? Diferente daqui que você pode trabalhar com moedas completamente comuns. E afinal de contas, o que é melhor, fazer mágicas com moedas preparadas ou fazer mágicas com moedas comuns? Bom, sabe qual é a notícia boa? Você não precisa escolher, você pode utilizar dos dois. E o que eu recomendo é isso, que você utilize dos dois mundos, tanto das moedas especiais como das moedas normais, das técnicas com moedas normais, porque aí você vai estar pronto tanto para preparar um show fortíssimo juntando essas técnicas, como também vai estar preparado para fazer mágica em qualquer lugar e a qualquer hora, certo? Uma outra vantagem muito grande de aprender mágicas com moedas se deve ao fato de que as técnicas com moedas, elas são adaptadas para praticamente qualquer tipo de objeto pequeno. Então você, ao invés de usar uma moeda, você pode, inclusive a própria origem das mágicas com moedas, elas derivam, as técnicas principais, elas derivam, essas técnicas aqui, elas derivam de mágicas com bolinhas e mágicas com pedras, para você ter ideia do quão antigos são essas técnicas básicas, essas técnicas da base da mágica com moeda, essas técnicas primordiais do mundo da mágica com moeda. Então, ou seja, quando você aprende mágicas com moedas, você não está aprendendo apenas mágicas com moedas, você está ao mesmo tempo aprendendo mágicas com qualquer objeto pequeno. Então você pode substituir moedas por fósforos, por notas de dinheiro, por bolinhas, por um brinquedo pequeno, por uma caneta, uma tampa de caneta. Você consegue adaptar tranquilamente
as técnicas de moedas para o mundo do close-up magic, né? O mundo dos objetos pequenos. É óbvio que tem algumas mágicas que você só vai conseguir realizar com as moedas em si, mas todas essas técnicas principais, elas são capazes de serem realizadas e adaptadas para utilizar com objetos comuns do dia a dia, contanto que sejam pequenos, contanto que você possa segurar na sua mão esse objeto, você consegue adaptar e utilizar essas técnicas de mágicas com moedas.